Olá, me chamo Kathleen Nunes de Moraes, sou mestre em ensino, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Hoje venho apresentar o nosso trabalho para o evento. Nosso trabalho tem como título As Histórias em Quadrinhos, suas relações com o ensino e o uso das tecnologias, uma revisão sistemática de literatura, tendo como autores Kathleen Nunes de Moraes e Reginaldo Aparecido Zarra. O que nos levou, então, à nossa pesquisa? A matemática, então, ela tem sido encarada pelos estudantes como um desafio, porque eles não conseguem identificar na prática do seu dia a dia os conceitos que eles estudam. Com isso, eles definem a disciplina sendo de difícil entendimento e abstração. Para os autores Pereira, Misculin, Amorim e Silva, para enfrentar, então, esse problema, nós devemos buscar novas estratégias de ensino e aprendizagem, pesquisar e explorar metodologias e ferramentas atrativas, que vão propiciar uma aprendizagem significativa ao aluno. Então, nesse sentido, as tecnologias de comunicação e informação, elas estão inseridas neste processo. Outras estratégias de abordagem que podem ser utilizadas paralelamente com isso são a utilização das histórias em quadrinhos. Vai servir como uma ferramenta didática que a gente pode explorar, então, os conceitos matemáticos, pois isso é o foco da nossa pesquisa. Este é um recorte de uma pesquisa maior. As histórias e quadrinhos, então, no ensino, segundo os autores Ramos e Carvalho. Então, onde as histórias em quadrinhos elas estão presentes? Atualmente, então, no Brasil, elas ganharam incentivos governamentais, estão presentes nas escolas, nos processos, então, seletivos do ensino superior e do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E elas estão previstas, então, na Lei de Diretrizes e Bases Curriculares e nos parâmetros curriculares nacionais, sendo um recurso didático. Segundo o autor Vergueiro, então, ele define as potencialidades didáticas das histórias em quadrinhos. Então, elas auxiliam no ensino, pois elas propiciam conhecimento, despertam curiosidade e o senso crítico dos alunos. Estimulam a leitura, pois elas têm um alto nível de informação, aumentam o vocabulário e as possibilidades de comunicação. Elas podem ser utilizadas com qualquer tema, pois é uma interação entre diversas áreas do conhecimento. Há uma interligação que ela obriga o quê? O leitor a pensar e imaginar. Nossos procedimentos metodológicos. Fizemos, então, uma revisão de literatura. O estudo ela foi orientado, então, pelos seguintes questionamentos. Há pesquisas referentes ao uso das histórias em quadrinhos no ensino da matemática? Quais as metodologias adotadas para análise das histórias em quadrinhos referente aos contextos de ensino e aprendizagem? Se as tecnologias, no que se refere aos softwares como ferramentas educacionais, estão presentes neste processo, quais são essas e de que forma? Para isso, então, a gente definiu os descritores e as palavras-chave de busca. Os descritores são histórias em quadrinhos e o ensino da matemática, metodologias de análise das histórias em quadrinhos, tecnologias e as histórias em quadrinhos, software para elaborar histórias em quadrinhos. E as palavras-chave são, então, ensino, histórias em quadrinhos, matemática, metodologias, tecnologias e softwares. Então, no levantamento de dados, foram pesquisados, então, os sites da Cielo e Google Acadêmico, onde foram investigados artigos entre os anos de 2000 a 2018. Eles deveriam, então, conter as palavras de busca acima citadas, seguindo os descritores. Então, foram selecionados 16 artigos, que eles foram codificados entre A01 e A16 para fazer a sua análise. Então, para cada artigo foi colocado o título, a autoria, a fonte de publicação e uma breve síntese contendo as principais ideias. Foram feitos quadros. Nós, na nossa análise, nós podemos perceber o quê? Então, os artigos poderiam ser definidos primeiramente em dois grupos, sendo que no primeiro grupo, o A02, A03, A05, A07, A09, A11, A13, A14 e A15 relatavam, então, atividades que são implementadas na sala de aula, com a participação direta dos alunos. No segundo grupo, os artigos A01, A04, A06, A08, A10, A12 e A16, eles relatavam, então, experiências com o uso das histórias em quadrinhos
para implementar atividades de ensino, mas fora do espaço formal da sala de aula. Como então? No primeiro caso, atividades então que envolviam conteúdos, no caso aqui matemáticos e entre outros da ciência, química, e no caso do segundo grupo, relato então experiências de formação de professores, sobre o PIBID, implementação de atividades do PIBID. Também podemos selecionar outros dados, como os principais recursos utilizados na implementação de atividades que usam histórias em quadrinhos. Então, podemos elencar recursos tecnológicos e não tecnológicos. No caso, então, elencamos softwares ou elementos que são utilizados, plataformas que são utilizadas para elaborar as histórias em quadrinhos. Então, no caso do HQ, ele foi utilizado pelo artigo A01, A02, A03, A15 e A16. O Pixton foi utilizado pelo A04, A06, A08, A11 e A12. O To-Do, A07, A16. O Come Life 3, pelo A10 e Gummy Animate, pelo A7 e pelo A12. E tirinhas, HQs e outras charges, então, foram utilizados pelo A04, A05 e A14. Nossas considerações, então. Por meio desse nosso estudo, foi possível mapear alguns dos resultados que podem contribuir para avanços de pesquisas que utilizam recursos didáticos para auxiliar o ensino, aprendizagem, principalmente da matemática, promovendo, então, novas discussões e reflexões acerca do tema, em busca de uma metodologia adequada e inovadora que utilize, então, as tecnologias. As referências bibliográficas utilizadas na nossa apresentação. Aqui o e-mail da autora. Qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail. Muito obrigada.